Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Verbena Pires, eu sou psicanalista e vamos direto para o tema. Bem, o tema hoje é a ausência de constância de objetos e a ausência de empatia do narcisista, tá? E como é que surge essa empatia e essa constância de objeto? Então, assim, lá na fase psicossexual de Freud, na fase do narcisismo primário, quando há a indisponibilidade emocional da mãe para esse filho ou para essa filha, quando eu falar de narcisista, eu tanto vou estar falando de homem como de mulher, tá? Quando existe essa ausência de afetividade por parte da mãe perante o filho, que não há esse contato físico durante a formação do ego, né? Porque a formação do ego é até os 3 anos de idade, então é necessário que essa mãe ela tenha disponibilidade emocional. De que forma? Através de carinho, através de toque no corpo do bebê, através do olhar, né? Olhando para o olhinho do bebê quando estiver amamentando, quando estiver brincando com o bebê, quando estiver passeando com esse bebê. Então é de extrema importância que essa mãe se disponibilize dessa forma a tocar o corpo dessa criança para que essa criança passe a sentir sensações. Porque as sensações e as emoções, elas são a nível corporal, né? E a partir desse momento em que essa criança ela é vista dessa forma, ela é reconhecida dessa forma, então ela vai passar a sentir emoções e sensações no corpinho dela, né? E a partir daí ela vai ver o outro como igual a ele, né? Quando ela é criança, ela vai ver o outro ainda como uma extensão dele. Então, se eu sinto sensações, se eu sinto emoções que perpassam pelo meu corpo devido ao toque da minha mãe ou de quem cumpre essa função materna, devido ao olhar da minha mãe para mim, eu sou visto através da minha mãe, o meu ego, ele é formado a partir da minha mãe ou de quem cumpre essa função materna, né? Eu sinto sensações no meu corpo a partir da minha mãe, então eu vejo a minha extensão como que ela também sente essas sensações, tá? Então a empatia ela é formada, ela começa a ser formada a partir daí, ela surge a partir desse momento de interatividade com a mãe ou com quem cumpre essa função materna. Então ela vai ver o outro, né, com empatia devido a essa dinâmica, tá? E o narcisista, como ele foi, como o maior trauma dele foi nessa fase do narcisismo primário, né, que é dentro da formação do ego até os 3 anos de idade, não houve essa disponibilidade emocional da mãe ou de quem cumpriu essa função materna perante esse filho, tá? Então, quando não há essa afetividade, quando essa criança não é vista, quando essa criança não é reconhecida, quando essa criança não é tocada, então ela não vai sentir sensações e emoções no corpo. O outro lá fora é uma extensão dele. Então ele vai ver o outro, né, como sem sensações, sem sentimentos, assim como ele. Que o que vier do externo é como se não fosse atingir ele. Então ele não vai sentir remorso ao tentar prejudicar o outro, ele não vai sentir remorso ao magoar o outro, tá? Porque ele vai ver o outro assim como ele se vê. E por isso existe essa indisponibilidade emocional com o outro. Essa criança,
ela vai se afastando cada vez mais dessa mãe, né? Ela vai vendo que não é bom para ela esse contato emocional, já que ela não teve, então ela vai se fechar dentro de uma ostra, ela vai fechar-se para o mundo. Esse narcisista quando criança. Então, é a partir disso que se forma, que se gera o narcisismo patológico. E, em consequência disso, o que é que vai acontecer? A inconstância de objetos, a ausência da constância de objetos. Por quê? Eu me ligo, eu me afeiçoo a um objeto se eu tenho sentimento por ele, né? Porque as sensações e as emoções, né, é que vão falar sobre os sentimentos, né? É da partir dessas sensações e emoções que eu vou passar a ter sentimentos por alguém. Então, como não houve nessa fase do narcisismo primário essa formação dessas emoções e sensações no corpo dessa criança e, consequentemente, produzindo a empatia, por que motivo eu vou ter constância de objetos, né? Porque a constância de objetos, ela existe através de uma ligação emocional positiva que eu tenho com o outro. Então, como eu não vou ter essa ligação emocional, essa emoção positiva pelo outro, então eu vou estar sempre em constante mudança de objeto, né? E aí, por isso que o narcisista, ele sempre está visualizando novas fontes nutritivas para ele. E muitas vezes, vou dar um exemplo, é um casal, né, que o marido é narcisista e a mulher e a esposa é uma empata. Então, se essa esposa viaja, tá? Ele vai em busca de outros suprimentos, né? Porque estar longe não quer dizer que exista uma constância de objetos para o narcisista. Já para uma pessoa que não é narcisista, mesmo essa pessoa distante dele, essa pessoa vai continuar tendo essa ligação emocional com essa pessoa que está distante, né? E essa constância emocional, ela é fundamental, porque apesar dos momentos em que essa pessoa, ela se magoa, ela se chateia, tem brigas e discussões com essa outra pessoa, mesmo assim, devido à constância de objeto, tá? Ela vai se sentir ligada a essa pessoa com quem ela teve discussão, tá? Já pro narcisista é o contrário, né? Como ele não tem essa ligação emocional com essa outra pessoa, uma briga, uma discussão pode fazer com que ele busque outros suprimentos para poder se manter no mundo, né? Então, essa questão da constância de objeto, né, ela é fundamental para a formação do ego de qualquer criança, né? Para a formação do ego do ser humano, tá? Essa questão da constância de objetos e da formação da empatia, ela é fundamental para um ego saudável. Tendo a ausência desses dois elementos, né, é muito provável que aconteça um transtorno de personalidade. Então, os transtornos de personalidade do espectro narcisista, tá? Uma das bases desse transtorno é exatamente a ausência de constância de objetos, né? E anterior a isso, a ausência de empatia, ok? Então, o narcisista, né, e o psicopata, eles não possuem remorso ao magoar pessoas, ao prejudicar pessoas, né? Porque é exatamente o que acontece, essa inconstância
aliás, essa ausência de constância de objetos e essa ausência de empatia. E a gente se vê no próximo vídeo.